Olha, os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa acabaram sendo um território hostil para os mandantes. Só o PSG conseguiu ganhar diante do seu torcedor. E a real é que, do jeito que os jogos foram, e entendendo a diferença dos times, tem muita coisa já encaminhada para definir os semifinalistas, a não ser que aconteça muita surpresa. O que na Champions não é raro, mas dessa vez eu duvido bastante. Fala moçada, beleza? É o Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Nós seguimos na meta aqui dos 500 mil inscritos e para isso você que chegou até aqui, se inscreve aí se não for inscrito, porque muitas vezes o vídeo passa aí na tua timeline, alguém manda um link, tu vê por acaso no Twitter ou no Stories do Instagram e aí pô, nem se liga de dar uma moral pro canal. Faz essa aí, faz a boa, por gentileza, e aproveita e me segue lá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Seguinte, tivemos terça e quarta, 2 dias bem interessantes de Liga dos Campeões, obviamente jogos de alto nível e muita coisa encaminhada para definir os semifinalistas. Eu vou começar e vou fazer um apanhado geral dos 4 jogos, mas vou começar com os jogos de quarta-feira, que ainda estão mais quentinhos na memória das pessoas. Então a gente fala primeiro do Barcelona e Atlético de Madrid e também do Paris Saint-Germain e Liverpool, e depois eu mato ali com Real Madrid e Bayern de Munique, Sporting e Arsenal. O Atlético de Madrid conseguiu com o Simeone a primeira vitória no Camp Nou. Sim, 15 anos para conseguir essa vitória no Camp Nou. Vale lembrar, o Simeone já conseguiu eliminar, já conseguiu ser campeão, por exemplo, o espanhol dentro do Camp Nou, mas não ganhando, né? Conseguiu ali empatando, conseguiu em diferença de gol e tal, mas ganhar foi a primeira vez que o Atlético do Simeone ganhou no Camp Nou. E ganhou no momento que mais precisava ganhar, no jogo da ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. É um retorno, né, do Barcelona ao Camp Nou, que ainda não está 100% finalizado, né, o novo Camp Nou, e é uma atuação muito emblemática, né, muito ao estilo do Simeone, principalmente pelo que fez no segundo tempo, e o Barcelona sentindo muita falta do Rafinha. A gente, quem viu o jogo, algumas oportunidades ali que o Rashford, por exemplo, perdeu, fatalmente o Rafinha, uma ou duas ali, ele guardava. Então o poder de fogo do Barcelona estava claramente comprometido, por mais que o primeiro tempo do Barcelona não tenha sido ruim, não. O primeiro tempo foi bom do Barcelona, né? Com criação, com chance, né? Com o próprio Rashford participando muito bem do jogo, com o Olmo tentando ser uma conexão de meio com o ataque, que a real é que o Rafinha faz tanta falta, que o Rafinha ele gera jogo por dentro, como o Dani Olmo é capaz de fazer, mas ele também gera jogo de fora para dentro, como o Rashford é capaz de fazer. Então, muitas vezes, o Rafinha tem 2 jogadores em um, 3 jogadores em um. A ausência do Rafinha faz o Barcelona tentar procurar esses complementos em 2 ou 3 jogadores que muitas vezes não dão conta. E sim, você critica o Rafinha na seleção, com razão em alguns momentos, né? A data FIFA dele, o jogo contra a França, de fato, foi muito ruim. Mas o Rafinha, a real é que vem de temporadas fantásticas no Barcelona e muito decisivo, normalmente em Liga dos Campeões. Então, sim, ele fez uma falta tremenda. E do lado do Atlético, um sistema muito tradicional de linhas muito compactadas, com um ataque que participa muito no momento sem bola, né? Tanto o Griezmann quanto o Julián Álvares enchem o saco de qualquer marcador. Então, o time tem um balanço defensivo que é muito bem feito, um dos mais bem feitos da Europa já há muito tempo. Tem temporadas que isso funciona mais, em outras temporadas isso funciona menos, mas no geral, a disciplina tática de marcação dos times do Simeone é um negócio absurdo. Assim, as linhas estão sempre muito próximas e fazendo o movimento muito orquestrado. Isso faz com que o adversário tenha muita dificuldade de achar espaço. O Barcelona até achou alguns espaços no primeiro tempo e de forma muito inteligente o Atlético estava e tentando sair da pressão que não estava sendo tão bem feita, a pressão alta do Barcelona. O Atlético em vários momentos conseguia respirar e abrir campo, e em um desses momentos veio a expulsão lá do Cubarsí, que assim, é uma expulsão, se você for falar, putz, ele não quis fazer a falta, ele não teve a intenção de fazer a falta,
Acho até que o trança-pé é na passada, mas o sem querer também é falta, e o jogador que recebe a falta, que ia sair de cara para o gol, também não tem culpa se o marcador e a obrigação de quem está por trás na jogada é cuidar do seu movimento, isso também está nas orientações e nas regras, e houve ali o toque. O árbitro, num primeiro momento, deu o amarelo, acho que tinha até os elementos já para expulsão direta ali, sem precisar de consulta no VAR, mas ele deu o amarelo, o VAR chamou, e aí vem o prejuízo duplo, né, para o Barcelona, que é a expulsão, que muda, obviamente, a cara do jogo, o ritmo do jogo, os espaços do jogo, e o Julián Álvares acha uma falta maravilhosa para fazer 1-0. Então, assim, muitas vezes você fala, putz, o cara vai trocar o vermelho pela chance de gol, né? Ele mata ali uma chance clara e manifesta de gol, dá uma respirada, beleza, é expulso, mas pelo menos fez a falta e não vai tomar o gol. No caso do Barcelona, o Barcelona fez a falta e tomou o gol. Então o prejuízo foi gigantesco. Mesmo assim, o Atlético, óbvio, voltou para a sua estratégia, e aí o Barcelona que se virasse para achar espaço, e dentro dessa proposta o Yamal foi disparado o jogador que mais tentou, né? Alguns foram sentindo ali claramente o desânimo por não achar os espaços, né? O Rashford, o próprio Dani Olmo, depois vem as trocas que funcionam muito pouco, né, no intervalo, e tem que ter a saída do Pedri, depois tem a saída do Lewandowski para você tentar com o Gavi, com o Firmin, tornar o time mais movimentar um pouco mais o time para compensar essa ausência. Mas e a postura do Atlético é uma postura convidativa, né, para ser pressionado. E no primeiro chute que o Atlético dá no segundo tempo com o Sorloth, que tinha entrado há pouco tempo, o time faz o 2-0 num contra-ataque muito, muito bem feito, o Sorloth usando muito bem o corpo na marcação, mantendo sempre a proteção da bola ou o espaço para finalizar e para fazer o 2-0. E aí depois o Barcelona arreia ali os 4 pneus, basicamente só o Yamal tenta sozinho, e de fato ele tentou bastante, né? Assim, muita tentativa de drible, de rabiscar, algumas até que eu acho que ele poderia ter finalizado e ele tentava o passe de lado, e o prejuízo agora é muito grande para um Barcelona tentar reverter isso na casa do Atlético. Pode ser que aconteça? Pode ser, assim, o Barcelona tem poderio ofensivo para isso? Tem volume para isso? Tem, mas o Atlético, assim, é muito difícil, ele dificilmente perde em casa em mata-mata de Champions, ainda mais com uma vantagem dessa, assim, acho uma missão dificílima, talvez a missão mais difícil vá ser a do Barcelona, e a do Liverpool também é muito difícil, já mudando para o Paris Saint-Germain e Liverpool, 2-0 PSG, com muita justiça e com muita tranquilidade, né? A diferença, o PSG era favorito, era apontado como favorito, vinha jogando mais, vem de uma sequência melhor. Se a gente pegar os últimos 8 jogos do Liverpool, o time só ganhou 3, então vem de uma sequência de 3 derrotas, aí tem empate, tinha tomado já um sapeca do City recentemente, agora tomou um 2-0 do Liverpool sem oferecer muita resistência, né, tomando muito volume de jogo, a intensidade muito diferente, a construção de espaço, a construção de chance de gol. O PSG, o segundo gol do Kvaratskhelia, assim, o PSG fica muito tempo com a bola no pé, mas muito. E aí o João Neves acha um passe maravilhoso para o Kvaratskhelia, que tinha até a opção, salvo engano, de rolar a bola para o Doué, mas aí ele esculacha ainda mais, né? Ele protege de maneira brilhante a bola, dribla o goleiro e só chapa pro gol. As participações em gol nos últimos jogos de Champions do Kvaratskhelia tem sido um negócio absurdo, né? Ele já tinha participado de 4 gols no confronto contra o Chelsea, incluindo gols e assistências aí, e agora participa de novo de gols contra o Liverpool num momento muito importante. E aí vai para o jogo na semana que vem, o Liverpool precisando reverter isso e não tendo muito de onde tirar. E ainda há uma questão com o Salah, né? O Salah ficou no banco de reserva, sequer foi utilizado. Vi muito torcedor do Liverpool revoltado com o Arne Slot na visão de alguns, o desrespeito. Precisa entender exatamente o que aconteceu. Foi só uma decisão técnica ou não? Recentemente o Salah ficou fora, salvo engano, do jogo com o Brighton, acho, por lesão. E aí depois ele voltou, ele foi substituído no jogo contra o City e tal. Precisa entender aí o quão a condição física do Salah estava no talo pro técnico do Liverpool querer arriscar num jogo que ia exigir muita intensidade, né? O PSG hoje talvez seja o time, junto com o Bayern, mais intenso do planeta ali, todo mundo em cima da bola, muita,
muita gente, superioridade numérica basicamente em todos os setores do campo, uma paciência gigante para trocar passes, mas se o espaço aparecer, uma facilidade de atacar esse espaço com muita velocidade, então é um time muito difícil de encarar, continua jogando um futebol brilhante, que foi o futebol da temporada passada que garantiu a Tríplice Coroa, que garantiu o título da Liga dos Campeões inédito. Esse PSG segue sendo um dos favoritos ao título aí com muita força. Acho muito difícil que o Liverpool consiga em Anfield reverter isso jogando o que está jogando agora. Não sei se está aqui para lá. Muda muita coisa no final de semana para você ter uma esperança gigante de que esse Liverpool vai fazer um jogo capaz de reverter esse placar. Porque assim, o Liverpool fazer 2 gols em Anfield não é nenhum mistério, é possível. Ele fazer até 3 é tranquilo. A questão é ele não tomar nenhum, né? A questão é o Liverpool não tomar nenhum nesse desenho, que vai provavelmente obrigar o Liverpool a se expor ainda mais do que se expôs no jogo em Paris. E aí, olhando para os jogos da terça-feira, passando muito rápido no Arsenal e Sporting, acho até que o Sporting resistiu mais do que eu imaginava, e o Arsenal naquele jogo que muitas vezes é de controle, poucos sustos, o Arsenal já tinha tido gol anulado, poderia ter ganho o jogo, mas foi achar o gol da vitória só no final com o Kai Havertz, num passe maravilhoso do Martinelli. O Arteta tem conseguido manejar muito bem essas peças do elenco, e é um Arsenal assim que vai numa batida, num ritmo muito constante a temporada inteira, né? Quem acompanhou a primeira fase da Liga dos Campeões ou vem acompanhando a Champions e acompanha a Premier League vê um Arsenal sempre numa toada muito serena nos jogos, né? Assim, o time não entra em desespero, não perde o controle do que está acontecendo em momento nenhum, e acho também muito difícil que o Sporting consiga reverter isso jogando em Londres na semana que vem, né? Acho que a vitória fora de casa dá ao Arsenal, assim, ele já era favorito, ele já era melhor, ele mostrou isso no jogo da ida, que foi melhor, apesar de um ou outro momento ali, mas no geral o controle das ações foi todo do Arsenal, naquela pegada que eu já falei aqui. Então, assim, eu acho muito difícil que o Sporting consiga reverter isso, como eu acho muito difícil que o Real Madrid consiga reverter diante do Bayern de Munique. Mesmo você fala, putz, mas a diferença é só de um gol, pô, é o Real Madrid, o maior campeão de todos. Olha, um duelo desse com 21 títulos em campo, como é que você pode dizer que algo está garantido? Não é que está garantido. Primeiro que o Bayern hoje é melhor do que o Real Madrid e mostrou isso no jogo da ida no Santiago Bernabéu. O Real Madrid não vai ter na volta o Tchouaméni, por exemplo, que é um pilar desse meio-campo, um lugar onde o Bayern, com muitas movimentações, consegue ter o controle das ações o tempo inteiro. É verdade que assim, o Bayern foi superior, eu não sei se dá para usar a palavra amasso, mas o jogo poderia ter perfeitamente o confronto acabado no Santiago Bernabéu, se o Bayern abre ali um 3-0, por exemplo, e ele teve jogo para isso, ele teve volume para isso, ele teve chance para isso. Mas o Real é tão impressionante que mesmo nas cordas em alguns momentos, claramente acuado, ele é um time que também não se notabilizou nos últimos anos por ser uma transição mortal e não ficar desconfortável ali um pouco mais recuado, né, com linha baixa, porque na hora que sai ele dá a estocada e machuca o adversário, mesmo nas cordas, o Real ainda obrigou o Neuer a fazer 9 defesas, sendo que dessas 9, pelo menos 5 foram defesas muito difíceis. O Neuer foi o melhor jogador em campo. Então, assim, o Bayern foi melhor, o Bayern é melhor. O Bayern, se teve um momento de plena superioridade no jogo, foi no primeiro tempo do Bayern de Munique, tudo isso é verdade. E também é verdade que, mesmo nesse cenário, o melhor jogador em campo ainda foi o goleiro do Bayern de Munique, para você ver o quão perigoso é o time do Real Madrid com o Vinícius e Mbappé em dias inspirados. Então, assim, é possível que num dia muito inspirado, Vini e Mbappé, o Bellingham, que começou no banco de reservas, tem um dia fantástico e também resolve, tudo isso é possível. É Champions e é Real Madrid, que já fez coisas impossíveis nessa competição. Mas, racionalmente, vendo o que foi colocado em campo, eu acho que ninguém vira os seus placares adversos, nem o Real Madrid, porque vai pegar em casa um time que é um mandante muito forte e que neste momento é um time melhor em todos os setores que o Real Madrid, né? Hoje o Bayern é um time que se defende melhor, que controla o jogo no meio melhor e que ataca melhor também, apesar de ter Vinícius e Mbappé de um lado. E já falei, não acho que o Sporting reverte também o placar.
também acho pouco provável que o Liverpool consiga reverter contra o PSG, e eu acho muito difícil que o Barcelona, pelo que apresentou, e ainda assim o Rafinha, no jogo da volta, consiga reverter em Madrid o jogo diante do Atlético. Façam as suas apostas e coloque aqui nos comentários quem consegue reverter, quem não consegue, se você acha que quem é o favorito nesse momento. Lembrando, do jeito que está hoje, as semifinais seriam, de um lado, um gigantesco PSG e Bayern de Munique, do outro lado, você teria o Arsenal e Atlético de Madrid. Esse é o desenho atual da reta final de Liga dos Campeões da Europa. E aí, tem um lado que, assim, olhando se as semifinais forem essa, né? PSG e Bayern, Arsenal e Atlético, assim, claramente os mais fortes estão ali, PSG e Bayern, mas não dá para duvidar de tudo que a gente já viu o Atlético aprontar em vários momentos e desse Arsenal muito constante do Arteta, que caminha para, enfim, depois de muitos anos, de 2 décadas mais, ser campeão inglês novamente. Então, assim, tá tudo em aberto, tem várias histórias fantásticas para contar. Pode ser que a gente veja algumas grandes remontadas semana que vem. A Champions nos oferece essas possibilidades, e isso é maravilhoso. Eu, particularmente, olhando o que o campo disse nos jogos da ida, não acredito em nenhuma remontada. E aí eu estou esperando você dizer se você acredita. Os comentários estão aqui para isso. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos. É nóis. Falou? Não reclame do meu áudio não, que tá bom, hein?